Quanto tempo você está perdendo olhando o detalhe do item na hora de planejar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Marcelo Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem conteúdo aqui para você. E vamos direto ao tema. Eu comecei aqui esse vídeo perguntando quanto tempo você está gastando olhando o detalhe do item na hora de planejar, tá? E como sempre, eu tô com uma cola aqui, que é o post que eu escrevi sobre isso, para poder seguir exatamente a mesma linha e trazer um conteúdo de qualidade aqui para você. E eu coloco uma pergunta aqui: avaliar o detalhe do item é importante? Saber exatamente a demanda do item nos próximos 3 meses, entender exatamente o quanto vai vender, isso é importante. Esse nível de detalhe é importante no planejamento de produção, ou no planejamento de materiais, ou no planejamento de demanda. Isso é realmente importante. Você precisa ter a visão detalhada, item a item, do que vai acontecer nos próximos 3 meses. Tenta pensar aí sobre isso. E a resposta aqui não é nem sim nem não, é depende. E eu vou colocar aqui 3 pontos para trazer exemplos para que você entenda o que eu estou falando, tá? E o grande ponto aqui é que muitos profissionais gastam energia tentando descobrir o detalhe do item, tentando descobrir coisas que são impossíveis, tá? E que é muito mais prático aceitar que é impossível resolver determinado problema, ou, por exemplo, impossível prever determinada demanda, ou impossível prever que determinado equipamento vai quebrar. Tem vários temas que são imprevisíveis no processo de planejamento de produção, materiais e demanda, e quanto mais você tentar adivinhar esses temas, mais você vai gastar tempo e não vai conseguir entregar o resultado que você precisa, tá? E aqui eu vou trazer os 3 exemplos para que você entenda quando você precisa olhar o detalhe dos itens, tá? E quando subir mais um nível de consolidação e olhar de forma consolidada os itens. E aí entra um outro ponto, que é a inteligência de consolidação, que em breve eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre isso para tentar explicar qual a melhor forma de consolidar os itens para que você faça uma análise aí produtiva, tá? Que você invista tempo corretamente na análise de capacidade ou na análise de materiais, na análise de demanda, tá? Então são os 3 exemplos aqui que eu vou trazer para você, tá? Primeiro exemplo, capacidade da fábrica depois de 4 meses, tá? Para este tema, você precisa ter uma visão fechada de determinado grupo de itens que demandam a capacidade de um determinado grupo de máquinas. Você não precisa ter o detalhe do item, tá? Mas e se esse item tem ferramenta, enfim, aí sim você precisa ter o detalhe. Mas você não tem nenhuma particularidade daquele item, você não precisa do detalhe dele para poder definir qual o plano de capacidade dos próximos 4 meses, ou talvez os próximos 3 meses, ou talvez os próximos 2 meses, tá? Talvez em 2 meses você não precise de um nível de detalhe super preciso, redondo, que você vai projetar a venda de um item, que vai estar errada, porque você não consegue acertar a demanda daquele item. Você vai pegar essa informação que já está errada, vai colocar no seu plano de capacidades, vai dimensionar um plano de produção com base numa informação que vai estar errada. Então, você não precisa fazer isso, tá? Tentar adivinhar, tentar olhar o detalhe dessa forma, só vai te fazer perder tempo, tá? Então, cuidado com isso. E reforçando, tá? Olhar o detalhe do item só vai te trazer uma certeza nesse ponto, é que o plano de produção que você vai gerar, ele vai estar errado, tá? Então, quando você faz a consolidação, isso fica muito mais preciso. Eu vou gravar um vídeo em breve falando sobre isso. Planejamento de materiais no médio prazo, aqui o segundo exemplo. Aqui vale a mesma premissa, tá? Agrupe por grupo de itens que utilizam o mesmo material. Tem uma lista técnica média, tá? Que considere este grupo. Quanto mais itens você conseguir agrupar, menor a chance de erro, maior vai ser a assertividade desse plano de materiais que você estiver gerando. Você não precisa rodar um MRP, médio prazo, enfim, para poder ter o detalhe disso e tentar projetar a necessidade de materiais item a item. Você só tem uma certeza fazendo isso, é que essa informação vai estar errada. Então, não perde tempo olhando o detalhe quando você não precisa olhar o detalhe. Essa noção, esse bom senso vai fazer muita diferença no processo de planejamento. E aí o terceiro exemplo, plano de produção dos próximos 6 dias.
aqui é meio óbvio, o detalhe é importantíssimo. Você precisa saber quanto vai ser produzido de cada item, quanto vai vender, qual material vai ser utilizado. Você tem que ter clareza disso. E eu não sei se ficou claro para você, tá? Você, na hora de construir o planejamento de produção, materiais e demanda, dependendo do horizonte que você estiver avaliando, é um mês, são 6 dias, são 6 meses, você precisa construir inteligências de consolidação que diminuam a necessidade de olhar o detalhe, porque, de novo, quando você tenta olhar o detalhe, quanto maior o horizonte, menor vai ser a assertividade, tá? Se você tentar adivinhar quanto vai vender de um determinado item na próxima semana, a assertividade vai ser maior, e se você comparar com tentar adivinhar quanto esse item vai vender nos próximos 3 meses, tá? Isso é importante que você tenha em mente. 6 minutos de vídeo, obrigado você que acompanhou até o final, um abraço e até o próximo vídeo aí, tchau, tchau.